Pai, damos um lugar de honra, de primazia entre os louvores do Teu povo, e que o Senhor, na continuidade desse culto, possa nos encaminhar para que os nossos ouvidos internos possam ouvir a Tua voz. Nós declaramos uma noite de edificação, Pai, para a Tua igreja, para os Teus filhos. Nós declaramos uma noite de fortalecimento do homem interior. Nós declaramos a santificação do Espírito operando em cada homem, em cada mulher, em cada adolescente, em cada camada de geração aqui presente, Pai. Oh, em nome de Jesus. Espírito Santo, estamos preparados para ouvir a Tua voz. E no abrir a boca do Teu Filho, Pai, o Senhor possa ministrar a Sua palavra santa, glorificar o Seu nome, Senhor, atingindo cada coração. Nós declaramos uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de prosperidade, Pai. Esse tempo se dilatando na vida dos nossos irmãos, em nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Glória, você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom que você está aqui nessa noite. Uma boa noite então a todos. Que a graça, a paz e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida. Quem porventura está nos visitando, levante sua mãozinha para que a gente possa te ver. Nós temos um amado aqui. Temos mais alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite. Então vamos dizer para ele aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aquele ali eu conheço. Agora eu me lembrei de você. Que bom que você está aqui, meu amado. Fique à vontade, essa casa também é sua. Nos abençoe, amém? Você está preparado para esses dias? Tem uma palavra para fortalecer a sua vida. Tem uma palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações como alimento para esses dias, para fortalecer você, dilatando a sua consciência a respeito de quem você é, de como Deus te vê, de como a terra muitas vezes te vê, de como o inferno ele tenta experimentar para ver se isso é uma verdade. E o Espírito Santo ele tem falado algumas coisas ao meu coração. Eu confessei para os meninos que eu tenho estudado e observado um assunto, pensando ser esse que vou trazer para vocês, mas de repente o Senhor me canalizou para um outro caminho. E eu acredito que isso pelo menos é uma série de 2 etapas. E a primeira delas é para hoje. Nós estamos perante a mesa do Senhor. E você que já confessou o nome de Jesus, você tem direito a participar dessa ceia. A ceia é a celebração de uma aliança. Você pode repetir isso? A ceia é uma celebração de uma aliança. A festa é para aqueles que entraram no casamento com Ele. Amém? É legítimo para aqueles que estão aliançados com Ele. Pastor, no dia eu me afastei, eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu deixei de congregar. É noite de renovação de aliança. Eu ainda não tenho essa aliança com Jesus. Eu observo o Evangelho e admiro. Que seja essa noite que o Senhor possa alcançar o seu coração. E que o Espírito Santo possa levar você com revelações profundas a uma entrega total a Ele, porque Ele já se entregou por você. E essa é a noite em que você pode, entrando em aliança com Ele, também participar dessa ceia. E há uma importância, porque por ela estamos declarando: somos dele, Ele é nosso. Existem algumas convicções que precisam crescer em nossos corações. Amém? Amém. Por exemplo, a consciência de que nós somos luz nesse mundo e somos sal nessa terra. E não sem uma finalidade específica. A luz é para iluminar, o sal é para conservar, é para promover um bom sabor. Ou seja, a nossa vida tem que causar um impacto divina onde nós estamos plantados. Você homem, você mulher está plantado de propósito. Você tem as habilidades que você tem, dadas por Deus de propósito e para um propósito. E você é sal onde você está plantado. E você é o que você é para poder influenciar pelo Espírito a vida de Deus fluindo através da sua vida. Deus encontrando a oportunidade de manifestar o seu amor, a sua grandeza, a sua justiça através de alguém que Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia, aleluia. Você está comigo nessa noite mesmo? Amém. Você está com expectativas em Deus? Amém. Eu estou. Então eu quero ler
tema dessa mensagem. Nosso amado irmão vai me acompanhar por enquanto vocês não abrem. E ele vai me acompanhar aqui, Efésios capítulo 1, verso de número 1. Diga comigo, fiéis. Fiéis. Esse é o tema dessa mensagem. E o assunto decorrente dele é a recompensa da fidelidade. Efésios capítulo 1, verso de número 1. Isso. Que a unção da rapidez esteja com você, Vinícius, para você me acompanhar. Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso, ou seja, na cidade de Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1, verso 2. Colossenses 1, verso 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão na cidade de Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 7. 1 Tessalonicenses 1, verso 7. Aqui o apóstolo Paulo, falando desses irmãos, ele diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis que estavam tanto na cidade da Macedônia quanto na Acaia. Você entende isso? Os fiéis estão em cidades. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 3. O apóstolo Paulo está exortando o seu filho da fé, Timóteo, a respeito de algumas heresias que alguns falsos doutores estavam introduzindo no meio dos irmãos. Então, quando você lê, saiba que apesar do que estamos buscando, tem uma exortação, não uma afirmação aqui. Então, no verso 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo está escrito: proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Diga, Deus criou alimentos bons para os fiéis. Só lendo aqui na continuação: e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. E o último texto para embasar esse tema, 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 10. 1 Timóteo 4, verso 10. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. Aleluia. Fiéis. Assim são chamados aqueles que conhecem a Deus por experiência, aqueles que passam a caminhar com Ele. Assim são chamados aqueles que passaram a servir o Senhor. Os céus te conhecem dessa forma. Aleluia. Essa é uma das características mais importantes da vida cristã. Alguém poderia pensar que o carisma de uma pessoa poderia ser a validação necessária para representar os céus aqui na terra, talentos, mas na verdade essas coisas são equipamento, não são a base onde Deus ele pode de fato se expressar. Porque uma das coisas que Deus leva muito em consideração é a integridade que Ele gera em nós através do Seu Filho. Então, algo que Ele quer de fato levar a nossa consciência a perceber que um critério fundamental para se servir ao Senhor aqui se chama fidelidade. Posso ouvir um amém? Amém. Critério fundamental para representá-lo: fidelidade. Critério fundamental para que ele possa ser visto é ser um fiel. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, apenas me acompanhe. Ele diz assim: que os homens nos conheçam como servos de Cristo e como despenseiros, ou como aqueles que cuidam da dispensa de Deus. Mas além disso, diga, além disso, ele está dizendo que os homens nos conheçam como servos, como ministros, como aqueles que estão ali com cuidado da dispensa para oferecer o alimento, a palavra. Mas além disso, que cada despenseiro seja achado fiel. Diga para o seu irmão: você é um fiel e você precisa ser achado em fidelidade. Aleluia. É por meio, irmãos, da fidelidade que nós estamos ligados uns aos outros. Estamos ligados a pessoas, estamos ligados a uma ideia, estamos ligados a projetos ou propósitos.
Eu quero trazer aquilo que o dicionário diz a respeito do fiel. Nosso dicionário em português diz que fiel é aquele que é achado onde lhe é esperado. Você se assentou numa cadeira e não teve medo de se assentar, porque na sua cabeça está trabalhada a ideia de que ela será fiel para sustentar você. Amém? Amém. Fiel é aquele que é achado onde lhe é esperado, da maneira como lhe é esperado. Então eu quero trazer 4 afirmações para mim e para você, enquanto nós meditamos nessa noite. Número 1, fiel é quem você é. Os fiéis, eles estavam na Caia, na Macedônia, em Colossos, eles estão em Cristo Jesus. Ei, os fiéis estão em Lauro de Freitas. É desse jeito, Dai. Fiel é quem você é. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 16, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os frutos do Espírito, e Vinícius pode projetar aqui para a gente, se nessa versão tiver. Diz assim, que o fruto do amor, ou o fruto do Espírito é amor. E ele segue decorrendo sobre as manifestações deste fruto, dessa nova natureza que está em nós. E uma das formas desse fruto ser conhecido é através de uma palavrinha chamada fidelidade. Em algumas versões tem fé. Eu não sei se na sua versão está assim, mas essa palavra transliterada para o português, precisamos tomar um cuidado, que ela é necessariamente algo que tem a ver com a essência e não com o dom. Posso entender a diferença? É o que está em você, não o que foi dado a você. Amém. É o que você é a sua essência, faz parte agora da sua identidade. Você é um fiel, não apenas por considerar crer em Jesus, mas porque a essência dele agora transformou você. Você tem a natureza dele, ele é fiel, você é fiel. Diga, é a minha essência. É um fruto que pode brotar em meu espírito. Pode dizer, é um fruto que pode brotar em meu espírito. Aleluia. Fiel é o que você é a sua essência. Uma terceira afirmação, é como Deus te vê. É como os céus olhando para você e diz assim, fiel está passando ali, a fiel está passando ali. Aqui são os fiéis. Deixa eu cobrir aqui porque esses são os fiéis. É como os céus te veem. O inferno, ele quer experimentar isso. Se nós exerceremos fidelidade. Uma coisa é o que nós somos pela essência, outra coisa é o que podemos vivenciar, colocar em prática, amém? Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Então a quarta afirmação é o que se espera de você, porque fiel é aquele que é esperado, ou aquele que é encontrado onde ele é esperado. Glória a Deus. Aleluia. Então como é que nós colocamos a fidelidade, já que eu posso então andar nisso? Como se exerce fidelidade? Número 1, exerce-se fidelidade pela conexão que nós temos com pessoas. Pessoas, um cônjuge, um filho, um amigo, Cristo. E mesmo se ele não está presente geograficamente, nós temos uma conexão com essa pessoa. Ele está conosco, ele está comigo. Onde eu estou conectado com o meu cônjuge. Ela está comigo. Ela pode não estar presente fisicamente, ela pode não estar presente geograficamente no mesmo ambiente, mas eu estou conectado com ela. Então eu posso e eu devo exercer fidelidade ao meu cônjuge. Amém? Amém. Sabe, ela pode não estar comigo quando eu estou faceando a tela de um computador, uma ferramenta como essa, a tela de um celular ou de uma TV, mas eu estou conectado com ela, e por isso eu tenho a oportunidade de exercer fidelidade. Eu estou conectado aos meus amigos, e mesmo que eles não estejam presentes, eles estão comigo. Mesmo que eles tenham partido, eles estão ligados a gente. Eles são pessoas que transferiram vida para nós, nós transferimos a nossa vida para eles. E sabe, é por isso que quando falam do seu amigo e se falarem mal, ele pode não estar presente, mas é você quem se ofende, porque você está conectado a essa pessoa. Se não der o valor devido, se não falar a verdade a respeito daquela pessoa com quem você está conectado, você não é bem assim. Quando você comigo nessa noite,
porque a gente está conectado, e é por isso que a gente pode exercer fidelidade. Da mesma forma é a pessoa de Cristo. Ele não está aqui em carne e osso, Ele está sentado no trono à destra do Deus Pai, mas Ele está comigo. Diga, Ele está comigo. Ele está comigo em todo o tempo. Ainda mais pelo fato dele ter colocado o seu Espírito para morar em nós, pelo fato dele ter colocado uma palavra para estar agindo e atuando e se relacionando conosco, trazendo entendimento a respeito de coisas. Diga mais uma vez, Ele está comigo. Ele está comigo. Então, número 1, exerce fidelidade por estar conectado com pessoas. E número 2, exerce fidelidade por estar conectado a ideias. Quer ver uma coisa? A ideia da cultura real, a cultura do reino de Deus, é uma ideia, faz parte do projeto de Deus. Só citando, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, ele diz assim: aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade uns para com os outros. É interessante isso, irmãos, que a verdade ela tem uma capacidade extraordinária de promover liberdade, ainda que ela nos leve a pagar alguns preços. É tão interessante que você percebe como a verdade, apesar de que alguns erros podem ter sido cometidos, mas não, deixa eu assumir, deixa eu falar, deixa eu mostrar qual foi a intenção, aconteceu um erro, mas deixa eu pagar o meu preço. Quem anda, na verdade, a Bíblia diz que ele vem para a luz. Aleluia. O fiel anda na luz. Amém. E quando eu digo o fiel anda na luz, na verdade quem diz isso é o apóstolo João. Eu quero mostrar para você que o fiel, por andar na luz, não tem coisas ocultadas na sua vida. Ele não tem nada para ser guardado, nada para ficar ali tentando encobrir, quando na verdade sua consciência carrega isso 24 horas. Ser um fiel é ter a oportunidade de andar em liberdade. Exercer fidelidade é uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus está nos dando para nós andarmos na expressão máxima de liberdade. Eu não vou citar nomes, mas está sendo veiculado nas mídias, e ontem eu tomei conhecimento disso, de alguém que no envolvimento com uma pessoa, segundo a sua própria palavra, agora está sendo acusado de uma atitude criminosa, um estupro. Eu não sei quantos estão cientes disso, mas não quero mencionar nomes aqui, e talvez alguns de vocês estejam cientes. É uma pessoa pública, mas é interessante a atitude que essa pessoa teve. Apesar da vergonha que isso imputaria, pegou todas as suas informações que eram particulares e trouxe à luz. É interessante isso, meu irmão. Uma vez que as coisas foram trazidas à luz, já não tem mais como a mentira reinar, já não tem mais como Satanás acusar. Às vezes Satanás ele fica encontrando oportunidade porque tem coisas que ainda estão ocultadas, e a pessoa não consegue viver na carga máxima daquilo que ela pode, porque ela já é. Você já é um filho de Deus, você já é abençoado, você já é mais que vencedor. Todas as coisas só concorrem para o seu bem. Podem projetar o que for, qualquer laço que Satanás inventar contra a sua vida, Deus vai desfazer e Ele vai colocar a seu favor. E é o adversário que vai se embaraçar nos laços que ele projetar contra você. E não é em vão que está escrito que toda língua que se altiva, que se levantar contra você em juízo, você tem o poder através da verdade de condenar, de anular o poder da mentira. Fale a verdade, exerça a fidelidade. Você já é, você pode exercer. A ideia do reino de Deus, estamos conectados a ela. Pessoas podem não estar cientes, mas você está ciente ao que você está conectado. Exerce-se fidelidade ao estar conectado, por exemplo, ao propósito de Deus para a sua vida. É possível ser fiel ao propósito, e ainda digo mais, você deve ser fiel ao seu propósito. Aleluia. Porém, para ser fiel e exercer fidelidade ao propósito, você precisa considerar que não devem haver negociações.
nem consigo mesmo, nem com o mundo ao seu redor, nem com as propostas ao seu redor. Quantos querem chegar no fim? Querido, se você quer chegar no fim porque você já recebeu aquela palavra de que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, então você precisa exercer fidelidade todos os dias. Cada direção que lhe for dada, coloque os pés, olhe para Cristo, olhe para o alvo e conte com a graça para chegar lá. Aqueles que olharam para o lado, aqueles que olharam para trás, a Bíblia tem os vários testemunhos de que eles pereceram, de que eles viraram estátua de sal. Mas você é fiel e você pode, você deve exercer fidelidade. Exerça fidelidade ao projeto de Deus para a sua vida. Sim, isso tem um preço a pagar. Coisas importantes para você ficarão para trás em algum momento, mas fidelidade faz parte de um processo. Aleluia, aleluia. Deixa eu trazer uma afirmação que é a carga máxima dessa mensagem para essa noite. A fidelidade é o fator predominante para que aquilo que um dia te foi mostrado também te seja entregue. Vinícius, procura apenas esse slide, projeta aqui para os irmãos e deixa ele por enquanto aqui. A fidelidade é o fator predominante, fundamental, para que aquilo que um dia te foi mostrado, projetos de Deus, promessas de Deus, propósitos de Deus, também possam ser entregues. Há uma diferença entre algo te ser mostrado e você viver aquilo que te foi mostrado. O que te foi mostrado apenas antecede um processo onde você terá a oportunidade de ser fiel, de exercer fidelidade. Aleluia, aleluia. O exercício da fidelidade é a resposta do coração do fiel ao seu Senhor. Quantas pessoas, enquanto eu meditava nisso, veio à minha mente, que estão amarguradas, confusas, por não estarem vivenciando hoje aquilo que um dia lhes foi mostrado. Deus tem processos, querido, por nossa causa. E exercer a fidelidade faz exatamente parte desse momento. E deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você já entregou ou está entregando o que você deve e precisa entregar em exercício de fidelidade nesse tempo a Deus e a sua geração? O projeto que Deus te mostrou, a habilidade que Ele te deu, o corpo que você está hoje fazendo parte, a geração que hoje você faz parte, o posicionamento estratégico em meio à sociedade, Deus te colocou ali. O que você precisa entregar, você está entregando. Porque algumas pessoas, penso eu no meu coração, não estão vivendo a plenitude do projeto de Deus para a sua vida. Algumas estão amarguradas. Duas coisas: ou ainda não chegou o tempo e você precisa continuar sendo fiel, que é o passaporte para entrar na manifestação, ou você já se perdeu no caminho, não falou o que precisava ter falado para quem deveria ter falado, não ensinou o que deveria ter ensinado para o público específico. E eu não estou falando de estar em cima aqui, num palco, diante de um púlpito, ou mesmo perante de pessoas. Pelo menos não estou restringindo a isso. Eu também sou um profissional da área de gestão de pessoas. E sabe, naquilo que eu trabalhava, eu levei a cultura do reino para restaurar pessoas enquanto eu geria pessoas. Enquanto eu levava a visão de uma empresa à frente, eu pegava a cultura do reino dos céus para entrevistar, para lidar com pessoas. Você entende? A pregação da gente tem uma direção. Amém, aleluia. Onde você está plantado? É como administrador, é como médico, é como juiz, é como advogado, é como pedreiro. Onde você está plantado? No meio da sociedade, é como uma mãe, é como um pai. O que você precisa entregar agora, você está entregando. Porque isso é um processo que é o passaporte para você entrar na manifestação plena do que Deus tem para a sua vida. Deus é processual e Ele respeita isso. Essa palavra veio para encorajar o nosso coração, porque aquilo que somos é a capacidade também para vivermos. A graça não é uma cobertura, como uma desculpa. A graça é a capacidade para que você viva o melhor de Deus. O povo do Velho Testamento não conseguiu guardar o
porque a sua essência não permitia, mas a nossa hoje pode. Deus no passado escreveu em tábuas de pedra, hoje Ele escreve nas tábuas do nosso coração com o Espírito do Deus vivo. Nós somos o templo e a casa, a morada do Deus vivo em Espírito. Você tem a essência hoje. Não tenha medo, porque você pode viver isso. Aleluia. A fidelidade é o fator predominante para que aquilo que um dia te foi mostrado também te seja entregue. Entendendo que nós vivemos as coisas por etapas, sabe? Você começa valorizando os pequenos e grandes começos. Eu comecei dentro do meu quarto, olhando para uma multidão que eu não podia contar, quando na verdade fisicamente não tinha ninguém. Eu dizia: boa noite, não está legal, boa noite, não está legal, boa noite, aí está William Bonner, não, boa noite, até me sentir bem. E sabe, você começa a entender o que está em excesso, o que está em falta, e eu ainda estou buscando e entendendo isso. Quando o primeiro público chegou, você pensou que era uma plateia, uma quantidade dessas? Eu estou pegando isso como exemplo? Não. Foi uma quantidade mirradinha de pessoas. Foram alguns poucos que as pessoas inclusive marginalizavam. Foram adolescentes, foram jovens. Alguns estavam tomando banho no tanque da igreja escondido. Mas meu coração estava dizendo: são as pessoas mais importantes. Daqui vai surgir pessoas grandes, daqui vão surgir pessoas influenciadoras. Valorize os pequenos, grandes começos. E aprenda que Deus é processual, porque na sua vida tudo faz parte também de um processo. Hoje você ministra para uma criança, mas amanhã ela será um adolescente, mais tarde será um jovem, mais tarde será um adulto, e você não sabe onde ele chegará. Mas imagine se você fizer parte da história de uma pessoa que Deus vai usar de maneira extraordinária. É o seu galardão que está contando. Foi o fato de você ter entregue em fidelidade o que você poderia entregar. O melhor louvor, a melhor canção, a melhor poesia, o melhor ensino, a melhor administração, a melhor organização. O que você precisa fazer hoje? Seja fiel. Diga para seu irmão: bora ser fiel, meu irmão. É tempo de fidelidade. É tempo de fidelidade. É tempo de fidelidade. Deus, Ele te vê assim. Ele espera uma resposta à altura, no nível disso. Aleluia. O inferno vai querer experimentar se nós somos e se nós exercemos. Vamos deixar o inferno envergonhado cada vez mais? Diga: eu sou fiel. Sabe quando você está exercendo fidelidade, você nem fica preocupado com a manifestação, porque você considera a importância de agradar aquele que está com você. Você já está conectado a Ele, você já está conectado à ideia dEle, você já está conectado à cultura dEle. Você sabe que esse amanhã que vai acontecer, em sua plenitude, já está sendo hoje experimentado em pequenas parcelas. Hoje Ele já diz para você ser bom, fiel. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos mais. Eu quero ir com vocês para Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 8. Apocalipse capítulo de número 2, a partir do verso 8. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E eu também conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Posso ouvir um amém? Amém.
gente precisa entrar aqui em algumas coisinhas. São 7 igrejas que estão na Ásia Menor, começando por Éfeso. E o apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, ele começa a experimentar, através do espírito de profecia, de algo que Deus queria endereçar de maneira personalizada a cada uma dessas igrejas. A igreja que está em Esmirna, a cidade de Esmirna, ela tinha uma economia extraordinária, assim como era a economia em Éfeso. Porém, uma das faces do levante, da tribulação inicial que esta igreja, plantada na cidade de Esmirna, passa a sofrer, é um boicote econômico. É por isso que essa igreja começa ouvindo algo interessante. Eu conheço as tuas obras, o teu serviço, como você está servindo de maneira fervorosa, mas eu também conheço a tua tribulação. Essa tribulação que está se manifestando pela face, por exemplo, da pobreza. Ou seja, aquele boicote econômico estava fazendo com que aqueles irmãos estivessem privados de muitas coisas, do pão, da água e de outras coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Para você entender algo aqui, que a chapa ainda vai esquentar para esses irmãos que estão aqui. E Deus, ele está falando, eu conheço. Não é maravilhoso saber que o Senhor conhece a nossa jornada? O Senhor sabe se você serve ou se você não serve. O Senhor sabe se você faz de coração ou se você não faz. E a gente sabe, estamos conectados a Ele, a sua ideia. A gente sabe se está alinhado ao que Ele está falando ou não. E de vez em quando Ele traz um testemunho de aprovado, ou de alinhamento, ou até de reprovação. Isso de maneira muito particular. E eu quero entender que essa palavra hoje vem para nós como força e como vacina também. Amém? Então essa igreja que está vivenciando a primeira fase de uma dificuldade, um levante de Satanás, através de uma baixa econômica, ou da sua economia, começa agora a ouvir algo mais interessante. A tribulação ainda vai esquentar e ela vai ter um prazo de duração. Às vezes Deus ainda fala isso, só tem algo que está sendo arquitetado contra você. Tem uma mentira que está sendo levantada contra você. Tem uma estrutura aqui que está sendo armada para uma finalidade. E deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o que você está passando. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu que morri e que revivi, digo para você, seja fiel até a morte se for necessário. Ele já tinha passado por isso, então por isso ele também poderia dizer, fica tranquilo, eu morri, mas também ressuscitei. Seja fiel até a morte, você vai viver também. Sabe, irmãos, às vezes nós vamos ouvir da parte do Espírito palavras que vão trazer para a gente exatamente isso. Seja fiel, não abandone, não retroceda, não volte atrás, mesmo que você veja algumas coisas importantes ficando para trás. Mas eu tenho uma boa palavra para você. Isso é temporário. Deus é Deus de restituição. Mas se não te devolver aqui nesse tempo presente, vai te devolver no futuro, porque eu não te dei data com essa boa notícia que eu te disse. Mas você está disposto a ser fiel, mesmo que nessa terra algumas coisas que são importantes para você ficarem para trás e você não receber aqui. A fidelidade é o critério fundamental, predominante, extremamente importante para que aquilo que um dia te foi mostrado também te seja entregue. Eu estou ouvindo isso. Essa palavra corta primeiro para mim. Lembra do que Jesus disse? Se alguém me confessar perante os homens, eu também o confessarei perante os anjos de meu Pai dos céus. Mas se alguém me negar perante os homens, eu também negarei perante os anjos de meu Pai que estão nos céus. E a palavra que essa igreja aqui está recebendo é bem dentro dessa linha. Jesus começa a falar com eles que a tribulação ainda vai esquentar, isso é o caso deles, e que eles precisariam permanecer durante o tempo que fosse necessário, e até mesmo se pagassem com a morte. Eu queria agora que Vinícius me acompanhasse um pouco mais com os slides, para a gente falar de um tempo, às vezes, de perseguição que historicamente a igreja viveu e que muitas vezes estamos começando a nos tornar pessoas inconscientes. Existe hoje um modelo de igreja, irmãos, que nós precisamos tomar um cuidado. A igreja da moda, a igreja do momento, mas na verdade, a igreja de Cristo ela é feita através daqueles que são os fiéis, fiéis a Ele, fiéis à palavra,
fiéis ao Espírito, fiéis às direções do Espírito, fiéis aos projetos de Deus para a sua vida. Não está baseado em placas, está baseado em relacionamento. Não está baseado no que você pode receber nas suas mãos, mas que você já recebeu para a sua vida. Diga: eu sou fiel. Você vai sair daqui com uma consciência dilatada a respeito disso. Aqui eu quero começar. Vai lá comigo, Vinícius, falando sobre a igreja do claustro. Houve um tempo, irmãos, em que a igreja, ela, no seu nascimento, passou a ter um tipo de perseguição feroz. Aqueles irmãos passaram a ter um comportamento de fuga, porque o Império Romano, os Césares, as religiões daquele tempo todas, Satanás estavam se utilizando para ir contra os irmãos e para aprisioná-los, para que eles pudessem negar o senhorio de Cristo, já que na verdade Senhor naquele tempo, a palavra Senhor significa Ele é meu dono. Então, quando um César ele era levantado, aquelas pessoas pertenciam a César como propriedade. Ou seja, confessar o senhorio de Jesus naquele tempo significava o quê? Negar o senhorio de César. Então, a perseguição começa a ter legitimidade para eles, e eles começam a enclausurar, a aprisionar a igreja. Então, os estudiosos dividem isso em dois grupos. Já projetou aqui para a gente? Vamos lá. Falhou? Então eu vou falando, eles vão me acompanhando. Se você conseguir, está tudo tranquilo. Nos perdoe pela falha aqui do computador, meus irmãos. Primeiramente, essa perseguição acompanhou a igreja durante 3 séculos, um total de 300 anos, da maneira acirrada como ela estava. Eles eram orientados a acolher os demais irmãos em suas casas. Lembre-se daquilo que está escrito lá em Atos, ou a partir de Atos, que os irmãos eles recebiam e começavam a se ajuntar, reunindo-se de casa em casa, repartindo pão, as orações. Sabe que aquilo não era uma estratégia, simplesmente um modelo de gestão? Não. Aquilo era uma fuga, ou uma forma de compartilhar a palavra. Então eles estavam reunidos de casa em casa, partindo pão, partilhando orações, partilhando os ensinos e celebrando a ceia do Senhor todos os dias em que eles estavam juntos. Lembra daquilo que a Bíblia diz, que eles depositavam aos pés dos apóstolos donativos, ofertas, quando estão comigo? Alguém poderia pensar que talvez os apóstolos carregaram a unção de prosperidade. Não, naquele tempo não tinha a ver com isso. Era por causa da perseguição. Eles tinham que abandonar suas casas. Então os apóstolos criaram um sistema de economia para repartir o alimento e não faltar para ninguém. Então ninguém tinha coisa alguma como propriamente sua. Aleluia. Você lembra do texto? Por isso eles depositavam aos pés dos apóstolos, para que eles dentro desse sistema amparassem o órfão, amparassem a viúva, amparassem as pessoas que agora tinham que ter deixado suas casas. Esse é o primeiro dos grupos, chamado perseguição. Mas existe o segundo grupo, que ele só acrescenta a palavra maior, perseguição maior. E aqui o bicho pega, porque diz assim, que essa perseguição passaria a ser feita agora diretamente pelo Império e pelo Exército Romano. E meus irmãos, esse era o tempo que não apenas eles prendiam, mas eles tornavam a prisão, a captura em espetáculo. Quando você ouvir a respeito de fé, lembre-se que fé não se restringe ao que eu peço e Deus me dá. Lembre-se que fé é um estilo de vida. Então aqueles irmãos vivendo agora pela fé, sendo perseguidos por causa dessa fé em Jesus, estavam começando não apenas a serem aprisionados, mas serem assassinados pelo Império Romano de maneira terrível. Eles começavam a se abrigar e fazer cultos nas catacumbas. Sabe por quê? Aquele militar que pertenceu ao exército romano, como ele sempre matava, e matava de uma maneira desgovernada, e sim também de uma maneira cruel, eles tinham medo das almas dos mortos. Então eles tinham um certo temor de se aproximar de túmulos. Ou seja, os irmãos encontraram naquilo uma fuga. Vamos nos reunir aqui, já que aqui eles não se aproximam. Pode parecer romântico, pode parecer belo, mas se você se lembrar, dentro de uma cova tem defunto, tem o odor do morto.
tem ratazana. Sabe, louvar ao Senhor com ar-condicionados ligados, com tapete, com cadeira, é um privilégio que aqueles irmãos não experimentaram naquele tempo, mas eles foram fiéis em exercício além da essência. Nós estamos aqui onde no nosso país existe a liberdade de lei, de culto, de crença. Nós podemos nos expressar a nossa fé, somos guardados por leis, amém? Mas naquele tempo a lei ela era como uma espada para atravessar aqueles irmãos e matar e derramar o seu sangue, a não ser que eles negassem verbalmente e publicamente a Jesus, perdendo também sua salvação. Aqui na chamada perseguição maior, o exército romano sai e os prisioneiros não são apenas presos, eles são levados para se tornar um espetáculo humano, sendo chifrados por touros, lutando com leões, com gladiadores. E sabe, irmãos, existe um tipo de evangelho, que é o evangelho bíblico, que precisa ser resgatado nesses dias, onde nós sim prosperamos, mas porque somos fiéis aos processos da palavra. Sim, recebemos vida divina e manifestamos porque somos fiéis ao Espírito, à palavra, às direções que Ele nos dá. Aleluia! Marcos, segura por enquanto. A gente tem um videozinho para passar. Segura por enquanto isso e vai preparando. Eu quero caminhar com os irmãos um pouco mais para fechar. Sabe os bens daqueles que eram nesse tempo? Quando alguém os denunciava, os bens daquela pessoa eram entregues ao denunciante. Olha que coisa legal. Então não faltavam motivos para um irmão entregar ao outro irmão, um pai entregar o filho, o vizinho entregar o outro. Hoje, se alguém falar qualquer coisa, a lei nos protege. Mas irmãos, o que eu quero dizer nesse momento não é para nossa vergonha, mas para o nosso estímulo, porque se dentro dessas circunstâncias eles não apenas eram, mas exerceram fidelidade, nós podemos viver isso uma expressão ainda maior. Nós podemos deixar isso se manifestar na nossa vida de uma maneira ainda mais extraordinária. O que é um horário para nós não sermos fiéis? O que é um trabalho que nos é confiado para nós não sermos fiéis? O que é uma oração, uma escala de oração para nós não nos levantarmos naquele momento, levantarmos as nossas mãos e pronunciarmos o nome de uma pessoa dizendo: Pai, cura, Pai, restaura. É tempo de fidelidade, meu irmão. Existe um tempo para você entregar o que você precisa entregar. Lembra das 4 estações? Existe uma específica em que as árvores dão frutos. E Jesus, no dia em que teve fome, se dirigia a uma árvore porque ele queria. E quando não encontrou, aquela árvore foi amaldiçoada por ocupar a terra inutilmente. Mas essa é uma palavra que vem para a igreja, para os fiéis que estão em Lauro. É tempo de frutos de fidelidade na nossa vida, em abundância. Em abundância. É tempo de mantermos a nossa consciência ligada, estamos conectados à pessoa dele, à ideia dele, uns aos outros, ao propósito dele, até o fim. Até o fim. Deixa eu te falar uma coisa: existem processos que podem nos levar a práticas de infidelidade, e eu quero ir bem breve dentro do próprio texto com você, aqui mesmo de Apocalipse. Processos que podem nos levar à infidelidade. Aqui diz assim, verso 13, é isso mesmo? Perdão, irmãos, verso 10: Nada temas das coisas que há de padecer. Nós somos orientados pela palavra, vivemos pelo Espírito e não pela alma, pelas nossas emoções. E o medo, ele faz parte das nossas emoções, e ele tem algo até positivo, até que ele passe a nos governar e a determinar as nossas atitudes. Então eu quero citar esse como um dos primeiros componentes que fazem parte dos processos que podem levar alguém à infidelidade. Diga comigo: medo pode me levar a ser infiel. Sabe por quê? Se você tiver medo, você não fala o que você precisa falar, para quem você precisa falar, no tempo que você precisa falar.
Se você tiver medo de perder, você pode negociar as coisas que não deveriam ser negociadas. Se você tiver medo, você tem a tendência de se esconder, de negar o que não poderia ser negado. Lembra daquilo que um homem chamado Gideão vai viver lá em Juízes? Só para citar para você, Juízes, perdão, cadê você, Juízes? Juízes capítulo 7, depois você lê com mais detalhe em casa. Mas Gideão, ele é levantado para trazer uma salvação, um livramento a Israel, mediante os midianitas. E são 32 mil pessoas que estão na companhia de Gideão para ir de encontro e lutar contra o exército midianita. E Deus, ele olha para aquele povo todo e chega para Gideão: se prepara aí, Gideão, tem muita gente com você para eu poder entregar esse exército nas suas mãos. Irmão, de vez em quando Deus nos pede fidelidade, nos colocando em algumas provas meio delicadas. Quer dizer que o exército dos amalequitas ou midianitas necessariamente já era maior do que o número de Israel, 32 mil pessoas, e Deus está dizendo: ainda tem muita gente para eu poder entregar. Mas quantos sabem que Deus sabe mais do que a gente? Você não sabe quem está ao seu lado, você não sabe quem está à sua companhia, você não sabe como está o coração da pessoa que hoje aparentemente está ligado a você à mesma jornada, mas Deus sabe. Então o que Deus faz, na verdade, é para trazer preservação. E olha que nós vamos ministrar aqui ao seu coração nessa hora pela palavra. Deus diz assim: tem muita gente com você para entregar os midianitas nas suas mãos. Então eu quero que você simplesmente diga para o povo: quem tiver com medo e for covarde, volte para trás. 22 mil pessoas regressam. Restam apenas 10 mil que voluntariamente reconheceram o medo como predominante em sua vida. Mas ainda vai aperfeiçoar isso. Não bastou para Deus isso não. Mas eu quero que você perceba que o medo leva as pessoas a se esconderem, a esconder o que crê, a esconder da maneira que vê, a esconder o que concorda, o que deixa de concordar. É o medo de pagar o preço, medo de ficar só. Mas eu quero lembrar para você aquilo que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo diz: Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de covardia, mas o espírito de força, de amor e de domínio próprio. Você pode até sentir, mas você está no controle. Aleluia! O espírito de força está em você. Você exerce controle sobre a situação. Eu tenho uma palavra ainda mais para você. Salmo 121, verso 5. O Senhor, na verdade, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Diga para o seu irmão, bem profeticamente: o Senhor vai te guardar. O Senhor vai te guardar. Seu coração, suas emoções, em algum momento pode até sentir medo, mas há uma palavra para você: o Senhor vai te guardar. E quando eu estou falando isso, na minha cabeça eu já estou vendo Deus trabalhando. Eu não sei o que Ele precisa trabalhar na sua vida, mas você vai ver que Ele te guardou. Você vai perceber que o que você não pode fazer, Ele já fez, e por isso Ele te guardou. Ele é fiel. Seja fiel a Ele, confie nele. Deus não te deu espírito de medo, mas de força, de amor e de equilíbrio ou domínio próprio. Não deixe suas emoções desgovernar suas atitudes, suas decisões. Ande pelo Espírito. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. A promessa do Salmo é: o sol não te molestará de dia. Oh, aleluia! Nem a lua de noite. É proteção 24 horas, meu amigo. É por isso que quando você está dormindo, o Espírito traz palavras de conhecimento, traz palavras de sabedoria. É Ele já te dizendo:
dizendo: vai acontecer isso, mas eu te guardo, eu te protejo. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Não vai ter esse dia que você estará traumatizado, se você confiar que o Senhor vai te guardar. Quem está traumatizado é porque a alma ficou exposta aos ataques e não ao cuidado de Deus. Mas alguém se levantou contra mim. Mas se o Senhor ele te guarda, não se preocupa não. Deixa Deus fazer, querido. Deixa Deus fazer, querido. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é quem te guarda. Vamos mais. Segundo processo que está aqui: egoísmo. Ainda lá na ideia de Gideão, no capítulo 7 de Juízes, quando restam ainda 10.000, Deus olha para Gideão e fala: ainda tem muita gente, eu vou agora prová-los. Presta atenção na diferença. Aos covardes, Gideão simplesmente disse: pode ficar para trás, se você não tem coragem de seguir, fica aí. Mas os egoístas, Deus prova. Opa! Egoísmo, olhar para si mesmo. Só quem sabe o que está correndo no meio do seu coração é Deus. Então Deus precisa causar uma situação para experimentar. Então ele dá a estratégia para Gideão, leva-os ao ribeiro do riacho. E aqui está o critério: quem se ajoelhando, colocar a mão na água e trouxer a boca, separa a parte. Mas quem enfiar a cabeça na água, cancela o CPF desse daí. E a Bíblia nos mostra que 9.700 pessoas, ao chegar naquele ribeiro, enfiou a cabeça debaixo da água. Poder dar. Sabe o que é isso? É deixar o outro exposto. Porque quem é egoísta olha apenas para si, não sabe da importância que o outro tem, não sabe do valor que o outro tem, não sabe da importância de guardar o exército, de guardar a vida do outro, e por isso deixa esse irmão, aquele irmão, em disposição. E Deus não quer que ninguém venha te expor. E quem provoca a provação é Deus. Nem todo mundo que diz que está contigo, de fato está contigo. Você está preparado para ir até o final e ser fiel até a morte? Aleluia. Eu não sei se você está mesmo. Eu quero que você pense, porque existem preços a se pagar por causa da fidelidade. Imagina, Ló recebe uma direção, vai para aquele lugar, e o cara está caminhando, a mulher de um lado, as filhas do outro, e de repente está faltando um. Dá vontade de olhar para trás. Quando você vê pessoas importantes ficando para trás, dá vontade de você ficar em casa. Quando você quer vir cultuar o Senhor e seu marido quer ficar assistindo um jogo de futebol. Só que você sabe que nem o Bahia, nem o Vitória, apesar de eu torcer para um deles aí, não te dá salvação, mas Jesus Cristo te salva. E se você se santificar, a Bíblia tem uma promessa para você, mulher: pelo convívio contigo, sua casa é santificada. Então seja fiel ao Senhor, porque Ele vai lidar com os egoístas. Para os homens também cabe a mesma palavra. Se a mulher estiver como ensimesmada e querendo simplesmente arranjar desculpas para ficar em casa, comer o churrasco, visitar A, B ou C, que poderia ser feito no outro dia, no outro momento, que no momento de estar em comunhão com os irmãos, venha assim mesmo, que a salvação é individual. Sabe, eu estou para pregar para esse tipo de igreja. Eu estou para pregar para esse tipo de igreja. A igreja que vai subir, a igreja que é aprovada hoje, amanhã e sempre. Eu estou para pregar e para ensinar aqueles que são chama de Deus, cheios do Espírito Santo, que não tem medo de dizer: eu estou com medo, mas eu vou até o final. Sabe, um terceiro processo que pode nos levar à infidelidade é a precipitação. A mesma pessoa que enfiou a cabeça debaixo d'água não é apenas egoísta, também é precipitada. Essa pessoa, ela toma atitudes sem medir as consequências. Amém. Cuidado, porque Deus, Ele precisa afastar o precipitado de você, porque essa batalha que você tem para vencer, essa pessoa pode te atrapalhar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, a igreja dos últimos dias, ela será conhecida pela intimidade com Deus.
e não pela quantidade de dinheiro que ela carrega nem na mão, nem no bolso, ainda que ela tenha. E eu quero que você tenha muito dinheiro. Eu quero que você prospere. A vontade de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? É a vontade de Deus que você prospere à direita, à esquerda, à frente e atrás. É a vontade de Deus que a sua conta bancária esteja lá derramando. Graças a Deus a maioria recebeu. É a vontade de Deus não que você seja simplesmente curado, mas que você tenha vida divina, para você passar nos corredores onde tem enfermos e a unção sai curando, quebrando os juros, despedaçando os espíritos de enfermidade. Mas se você ficar doente, seja fiel. Se faltar dinheiro, seja fiel. Se tiver com a perna quebrada, dobra no outro joelho. Se ficar rouco, levanta ainda assim um pouco de voz e exalta a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Ele é digno. Eu estou para pregar para essa igreja. Eu estou para pregar para esses filhos do meu Pai. É por isso que eu sei que haverá como uma dinamite aqui em Lauro de Freitas, e essa cidade vai sofrer um impacto da glória de Deus. Essa casa é a casa dele. Ele pode ficar à vontade, ele pode se derramar. Sabe, quando eu passo na frente do terreno, eu começo a dizer: eles vão passar aqui à frente, Pai, e o cheiro do perfume de Cristo vai atraí-los. O cheiro do perfume de Cristo vai atraí-los. Será uma obra de arte por dentro e por fora. Será rica por dentro e por fora. Será cheio do Espírito lá dentro e depois aqueles que saem de lá. Oh, os mais altos louvores, não apenas canções, louvores serão levantados de maneira ininterrupta na presença dele. Não só naquele lugar, a gente vai carregar consigo. A gente já pode começar a viver a expressão disso agora. Agora, esse é o tempo. Esse é o tempo do melhor, em fidelidade sendo exercida, sendo entregue a Ele. Deus não pode lidar com... Deus não vai... Perdão, você não pode lidar com certas pessoas. Deixa Deus lidar. Deixa Deus fazer, querido. Oh, aleluia. Aleluia, eu quero avançar. Eu quero avançar para a gente fechar essa palavra que está só começando. Aleluia. Medo, egoísmo e precipitação são algumas coisas que podem nos levar a atitudes onde nós somos ali achados infiéis, onde nós podemos perder o tempo, a estação de entregar o que precisa ser entregue. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero só fechar essa palavra com aquilo que o próprio apóstolo João nessa carta diz aqui assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou aquele que vencer, esse não receberá o dano da segunda morte. Eu quero trazer um esclarecimento para alguns e um aprofundar para outros, de maneira ainda bem breve, a respeito disso. Há um tipo de morte, outro tipo de morte, e ainda há um outro tipo de morte. Mas o que eu e você precisamos começar a entender que a palavra morte significa separação. Diga isso comigo. Separação. O que morte significa? Separação. Então você observa que a primeira cláusula do contrato, na primeira aliança feita com a humanidade, ali em Adão e Eva, a chamada aliança adâmica, era: coma livremente de toda a árvore do jardim, então somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer. Ou seja, seja fiel a esse princípio. Amém. Porque no dia em que você quebrar isso sendo infiel, no dia em que der a comer, você vai morrer. Ou morrendo, morrerás. E o que é que acontece? O homem trai, o homem come, e ele é separado de Deus. E você percebe a evidência quando Deus vem na viração do dia e diz: Adão, onde você está? Lembra? Nós estamos conectados a pessoas. Deus agora está percebendo, há uma desconexão com a humanidade através de Adão e Eva, pela quebra, pela infidelidade desse contrato. Então o homem agora está caído e separado de Deus, escondido, cheio de medo, envergonhado, tendo consciência mais da sua nudez do que da presença de Deus. A santidade de Deus, que era uma cobertura, que era uma veste, agora é algo que mete medo nele. Então ele morre, separa-se espiritualmente, e por consequência vem o segundo tipo de morte,
que é a separação do corpo, quando o espírito junto com a alma retorna.